Photoshop de graça e online? Será? Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Neste vídeo eu vou falar para vocês de uma novidade que eu fiquei sabendo em primeira mão de um filtrado lá dentro da Adobe, que a Adobe está planejando lançar aí uma versão online e de graça do Photoshop. Vamos saber mais sobre isso. Seguinte, fiquei sabendo aí que a Adobe está planejando isso, né? Ela já vem testando essa ferramenta, mas essa ferramenta está em teste somente no Canadá, não tá em teste nos outros países, só no Canadá. E eu tive acesso aí a um print aí sobre o que tem aí nessa nova ferramenta online do Photoshop. Mas antes de mostrar o print aí, eu quero falar de algumas coisas interessantes sobre isso e também sobre o mercado. Bom, a gente vê que a gente tem um Canva que muita gente usa, apesar de eu achar um programa extremamente capado. É um programa que não tem recurso, que é um programa simplesmente de arrasta e cola, e é um programa muito fácil de usar. Eu acho que as pessoas hoje têm meio que preguiça de querer aprender, por exemplo, usar um programa igual o Photoshop, que demanda você se dedicar a aprender ele ali para você usar ele bem, para você usar todos os recursos. Aí o Canva não tem recurso nenhum, a pessoa acha que é mais fácil. Eu acho isso muito ruim, porque quem trabalha com isso, ele precisa expressar essa criatividade. E você não tendo uma ferramenta que não te dá possibilidades disso, a sua criatividade fica muito limitada. Inclusive, um argumento que eu vejo muito é que eu uso o Canva para coisas rapidinhas. Gente, se você souber o Photoshop mesmo, o que você faz rapidinho no Canva, você faz em 1/3 do tempo no Photoshop. É só saber dominar. Outra coisa interessante que eu vejo também é que o seguinte, a assinatura do Canva Pro custa R$ 35. Se eu pego, por exemplo, um Figma, que é um programa aí mais para o lado do vetor, que tem um pouco mais de ferramentas, o Figma custa 60. Então, quer dizer, vamos supor que você queira pagar por esses programas. Só esses dois programas dá R$ 94. A Adobe tem o pacote inteiro dela por 124. Se você divide isso com outro amigo, sai R$ 62 para cada um, porque assinando esse pacote você pode usar ele em até 2 computadores diferentes. Ou seja, só o valor do programa da Adobe, que é o pacote completo, que tem After, Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign, entre outros programas que são de excelência, você já paga muito mais barato aí nesses dois programas. O problema é que esses programas, eles não são possíveis de usar em celular. Então, como muita gente não tem condições de ter um computador, então as pessoas preferem usar isso daí online, já que dá para fazer pelo celular. E eu acho que a Adobe acertou muito quando ela traz, por exemplo, para o usuário que não tem essa condição de ter um Photoshop com várias ferramentas ali de edição que são muito superiores às ferramentas que o Canva tem, de uma forma online e gratuita. Assim, todo mundo vai poder se familiarizar aí com Photoshop e eu acho que para Adobe isso daí deve ser excelente, né? Muito melhor a gente usando o Photoshop de graça do que não usando, porque a Adobe, ou igual a Microsoft, elas não se importam que você usa pirata. Elas querem que você aprenda o programa dela, porque, por exemplo, para uma agência aí, quando chega ou quando vai trabalhar, a Adobe ganha bastante dinheiro aí dessas agências, tá? Então, essa daí é a minha visão de mercado, porque que a Adobe está vendo isso, mas vamos lá falar do que a gente está interessado mesmo, que é o Photoshop Online, né? Eu estou aqui com um print do Photoshop Online e eu já vejo aqui muita coisa que eu acho que só essas ferramentas aqui já deixa aí o Canva milhões de anos atrás, aí, porque são ferramentas de criação que elas te dão um leque enorme nessa opção de criar coisas realmente do zero. Eu tenho aqui a aba dos filtros, aqui, ó, essa aqui que é a aba dos filtros, interessante demais. Não tem como você fazer muita coisa criativa no Photoshop, principalmente aí mesclando imagens, se você não tiver o uso desses filtros aqui, que é sensacional. Máscara, que é outro recurso primordial no Photoshop, as camadas aqui como que já é um padrão aí do Photoshop, que ele é muito reconhecido por isso,
E aqui do lado também eu tenho mais algumas ferramentas. Eu tenho aqui em cima a opção de usar uma mesa, se você estiver usando mesa, ou talvez acho que não sei se isso vai ser possível usar essa pressão aí no celular, mas enfim, eu tenho aqui essas opções e eu tenho também aqui os brushes. Gente, os brushes é um recurso sensacional, porque você tem vários brushes que você pode baixar aí da internet de graça e usar aí em suas montagens. Quando eu comecei a trabalhar com Photoshop, eu usava demais brush, eu não uso tantos brushes variados hoje porque eu aprendi novas formas de fazer as coisas, então eu prefiro às vezes demorar um pouquinho, mas que visualmente aquilo ali fica um pouco mais impecável, tá? Mas cara, brush é sensacional aí, tem vários recursos de brushes, não é que eu não use eles, eu uso eles agora, mas eu uso ele para casos específicos que eu preciso aqui do brush, tá? Então, eu acho que só essas ferramentas que tem aqui já vai ajudar demais aí no campo da criação. E outra coisa aqui importante é porque é online e de graça, cara. Você não vai precisar pagar. Eu acho isso aí sensacional. Eu acho isso aí muito da hora. E a Adobe é reconhecida aí por a sua excelência aí de produção. Então, você vai poder criar aqui arquivos que pode ser tanto para o meio digital quanto para o meio impresso. Coisa que, por exemplo, mexer com impresso no Canvas, cara, esquece, porque ele não foi feito para isso, tá? Então, essa daí era a novidade que eu tinha para trazer para vocês. Como eu falei, acho que isso aqui sai em outubro, mas qualquer novidade que apareça aqui, eu trago para vocês, tá? Então já se lembre aí, se você não é inscrito, se inscreva agora. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário e fica ligado aí que nos próximos vídeos aí nós teremos aí mais algumas novidades de Photoshop. Ou então, se você quer aprender Photoshop, já se inscreva aí nesse canal, porque eu tenho um vídeo aqui toda semana falando sobre este programa maravilhoso, tá? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.